Olá, mulher da rede, como você está? Mais um vídeo começando e nós estamos na semana da Páscoa, na semana em que nós cristãos celebramos a ressurreição do Senhor. E nesse vídeo eu quero trazer para os nossos corações sobre a primeira Páscoa e a última Páscoa, onde é instituída a ceia do Senhor. Mas nós vamos falar também rapidamente sobre a crucificação, depois no final, e sobre a ressurreição de Jesus. E como é poderoso nós nos aprofundarmos na palavra de Deus e como nós precisamos ter e estar neste lugar para ser exemplo, para ensinarmos os nossos filhos. E isso é muito precioso, nós podermos desfrutar deste lugar. Vamos orar antes de começar? Pai maravilhoso, obrigada por estarmos aqui, Senhor, neste vídeo, ouvindo mais e mais da palavra que sai do Teu coração às nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, pois nós temos um manual de vida. A Tua palavra é o nosso manual, a Tua palavra é o que nos orienta, que nos ensina. E nós te louvamos e te agradecemos por isso, Pai. Abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ouvir de Ti, ver o que o Senhor quer nos mostrar, nos ensinar, para que nós possamos ser filhas que ande e que agrade o Teu coração constantemente. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Eu costumo dizer que o Senhor não nos... Costumo dizer não, né? A palavra de Deus diz: o Senhor não nos ama mais ou menos pelo que fazemos. Afinal de contas, Ele ama imensamente a todos nós, deu o Seu Filho por amor de nós e nos deu a graça. Só que, ao mesmo tempo, como nós o conhecemos como esse Pai de amor, de carinho, de cuidado, nós também queremos agradar o coração dele, não por merecimento, por mérito, mas porque nós o amamos incondicionalmente, né? É assim que precisa ser. Então vamos lá. Eu vou começar o quê? Bebendo água. Porque eu não bebi água. Vamos começar em Êxodo 12, onde nós temos a primeira Páscoa, a instituição da Páscoa. Ali, no contexto dessa passagem, Moisés ele é levantado pelo Senhor para ser um libertador, para conduzir o povo, a libertar o povo ali do Egito, onde eles viveram 430 anos como escravos. E é muito lindo ver como o Senhor operou de todas as formas. Neste período aqui, o Senhor ele envia as 10 pragas ao Egito. E nenhuma praga chegou à casa, à tenda dos hebreus, né? Na vida deles, nenhuma praga tocou eles. Porém, a 10ª praga, se eles não obedecessem às instruções que o Senhor daria a eles, aí sim a 10ª praga chegaria à casa deles. E aonde é instituída a Páscoa. Sobre a libertação do povo, o povo hebreu ali, bem resumidamente, foi feito escravo por 430 anos aproximadamente. E simplesmente foi uma palavra que o Senhor deu a Abraão, que Abraão seria numeroso, né? Os descendentes de Abraão, que nós nos classificamos também pela graça como descendentes de Abraão. E só que aquele povo ficaria cativo, mas o Senhor, na 4ª geração, libertaria o povo da mão daqueles que escravizavam a eles, que eram os egípcios. E isso tá lá em Gênesis 15, tá? Isso que eu tô contando, que na 4ª geração eles seriam libertos e voltariam para casa. Então, o que a gente vai ver aqui são as instruções que Deus deu a Moisés. Nós vamos ler o capítulo 12, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo qual? Vamos começar pelo 2. Então vamos lá, vamos no versículo 2.
Eu vou ler aqui que eu coloquei. O que eu não coloquei aqui, eu vou ler na palavra, mas eu prefiro ler ali com todas as vistas. Então, eu preciso colocar meu óculos. Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Seria o início do ano religioso para os hebreus. Eles têm início do ano civil no outono. Então, eles iam colocar, e se eu não me engano, eu não coloquei o nome aqui, mas o nome desse mês é Nissan. Nisan ou Nissan, tá? Tô falando só aqui uma curiosidadezinha, nada que nessa passagem tenha alguma relevância. Mas é para vocês entenderem que aqui o Senhor ele instituiu o primeiro mês do mês religioso para os hebreus. Então, ó, este mês vos será o primeiro dos meses do ano. E no versículo 3 diz assim, Deus deu instruções que o povo deveria seguir. Olha só, no versículo 3. Falai a toda a congregação, é o Senhor falando para Moisés e Arão. Né? No primeiro versículo a gente vê isso. O Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel aos 10 deste mês. Então, no dia 10 deste mês, cada um tome um cordeiro para si, conforme a casa, conforme o tamanho da casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito, deixa eu ver até onde eu vou ler aqui. Vamos até o 11. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Depois tomarão do sangue e o espalharão, pegarão o sangue e passarão nos umbrais das portas. E o espalharão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, as vísceras. Nada dele deixareis até pela manhã, mas queimareis o que dele ficar até pela manhã. Então, não era para deixar nada daquele cordeiro. Se aquela casa não comesse o cordeiro inteiro, deveriam queimar o cordeiro inteiro. No 11. Assim, pois, o comereis, com vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão. Comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, até o 11, a gente vê instruções claras do Senhor a Moisés para que ele passasse ali para o povo, para os hebreus. E simplesmente eu acho tão lindo porque, primeiro, né, eu tenho falado muito aqui sobre isso nos últimos vídeos. O Senhor, ele tem nos ministrado tanto sobre instruções. O Senhor, ele dá instruções claras para aqueles que o buscam. Quando nós buscamos o Senhor, queremos estar nesse lugar, sabe, de um ouvido sensível, de um desejo muito grande em fazer a vontade do Pai, em viver no centro da vontade do Pai, Ele nos dá instruções, e instruções muito claras, muito claras. A gente pode, no começo, isso acontece comigo também, ficar meio assim, Senhor,
isso tá vindo do Senhor? Será que isso é do Senhor? E ele vem e confirma. É, filha, sou eu que tô falando. Confia no que você tá ouvindo, confia na minha voz. É assim que o Senhor age nas nossas vidas. E no versículo 12 ao 28, diz assim: eu passarei pela terra do Egito nesta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Farei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Ele deixa bem claro aqui o porquê que ele está fazendo isso. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, quando o Senhor visse o sangue, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial e o celebrareis por festa ao Senhor. Então, olha só, este dia vos será por memorial. Então, em memória, o que a gente faz? Um aniversário a gente faz em memória. Então, em memória do dia que a gente nasceu. Então, nós comemoramos todos os anos, certo? E é aqui que o Senhor está falando isso. E o celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Sempre sobre instrução e obediência. Versículo 16. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Então, assim, ninguém podia comer aquilo. Ninguém podia comer aquele cordeiro, a não ser o povo de Deus. Os hebreus. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia terei vossos exércitos, tirarei, olha isso que poderoso. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia por estatuto perpétuo nas vossas gerações. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães asmos, até 21 do mês, à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão... Então, assim, Deus, ele deu as instruções a Moisés, eu tô lendo aqui, né, o que a gente leu, e aí Moisés passa essas instruções ao povo. Então, a gente está revendo todas as instruções que Deus deu a Moisés. Nenhuma coisa levada, fermentada. O fermento na Bíblia, ele tem a representação do pecado, porque quando o pecado ele entra, ele fermenta, sabe? Então ele tem essa explicação. Então por isso seria um período de purificação, um período em que o povo não comeria nada com fermento, nada, nenhuma coisa levedada. Estamos no versículo 20, no meio. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos durante toda aquela semana. Moisés chamou, pois, aqui a gente vai começar a ver isso, olha só, a instrução. Então, até o 20, Deus estava falando com Moisés, instruindo Moisés. Aí no 21, Moisés chamou, pois, todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa, o cordeiro. Então, tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue, é um pequeno arbusto. Então, eles tinham que pegar como se fosse um pincel, um pequeno arbusto para molhar no sangue e passar. Molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai com ele a verga da porta e ambos os umbrais. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios.
Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará sobre aquela porta e não deixará, olha isso, o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, aquela terra que o Senhor está prometendo para nós, como Ele tem dito, guardareis este culto. Então, o celebrar, o pegar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, era sobre algo, um culto, era sobre dar isso ao Senhor todos os anos. Quando vossos filhos perguntarem que culto é este, respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Os filhos de Israel foram e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim o fizeram. Gente, é muito lindo, né? Eu falo que eu não consigo me acostumar com a forma que o Senhor age. Porque o Senhor, Ele age de maneira tão linda. Ele instrui o seu povo por amor, sempre. Ele sempre instrui o povo por amor a Ele. E aqui foi da mesma forma, Ele instruiu. E depois Ele fala: quando os vossos filhos perguntarem que culto é este, Ele sempre instrui. Olha isso. Quando os seus filhos perguntarem que culto é esse, respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E o decorrer do capítulo, a gente vê, né, as 10 pragas chegando, a 10ª praga chegando ao Egito, e Faraó chama Moisés e Arão e manda que eles saiam de lá, né, que eles abandonem o Egito. Eles estão devastados com tudo que aconteceu. Na palavra diz que, deixa eu ver se eu coloquei esse versículo aqui. Eu pus: e esta foi a primeira Páscoa e se seguiu como tradição, assim como Deus ordenou, do versículo 14 ao versículo 20. E vai ter mais pra frente, eu li, e tá bem pra frente, eu não vou ficar lendo, tá bem pra frente não, tá bem aqui nos próximos, que é quando chega. Eu falo que eu não vou ler, eu leio, né? Aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os servos, e todos os egípcios. E era isso que eu queria ler. Houve grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Houve grandes choros. Tem versão que fala que houve gritos e choros no Egito. E tudo aconteceu para que o poder e a glória de Deus fosse vista. E os egípcios, não esquecendo, eles adoravam outros deuses. O nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso, não era o Deus do Egito. E Deus, Ele mostrou para eles quem é o Deus Todo-Poderoso. Que nenhum daqueles deuses que eles cultuavam pôde salvar o seu povo. E sim, o povo de Deus foi salvo, porque eles obedeceram, pegaram aquele cordeiro sem máculas, sem ferimentos, sem mancha, e sacrificou por amor do seu povo. Então aqueles cordeiros que foram ali sacrificados foi para que o povo de Deus fosse salvo da mortandade, do destruidor que entraria ali nas casas. E aí essa foi a primeira Páscoa, né? Essa foi a instituição da Páscoa para o povo hebreu. E aí nós vamos para a última Páscoa, que está em Lucas 22. Vamos lá para Lucas 22.
cordeiro puro, sem manchas, sem máculas, aquele sangue protegeu, aquele sangue que foi derramado daquele cordeiro foi a proteção daquele povo, o sangue do cordeiro. Eles comeram daquela carne e desta forma eles estavam ali seguros e protegidos. E em Lucas 22, nós temos a última Páscoa e para nós cristãos, a instituição da ceia, da Santa Ceia, que é quando Jesus toma ali o pão e o vinho. E aí a gente vai decorrer. Mas vemos Jesus realizando a Páscoa, que era a festa dos pães asmos, sua última Páscoa com seus discípulos. Então nós vamos ler, tá? O 22. Aproximava-se a festa dos pães asmos. Então vamos lá. Jesus, meu óculos está todo sujo. Jesus, de forma alguma, ele aboliu a lei. Jesus, como que eu posso dizer? Tem a palavra certa. Ele realizou toda a lei. Toda a lei. Nele foi consumada toda a lei. E o Senhor, ele vem e institui novas leis, né? Eu sei que não é essa a palavra de hoje, mas só para vocês entenderem. Então, Jesus, ele participou da festa dos pães asmos, que é a Páscoa. Aproximava-se, então, Lucas 22, 1. Aproximava-se a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam um meio de o matar, mas temiam o povo. Então aqui os fariseus, né, os sacerdotes já queriam matar Jesus, mas eles tinham medo porque Jesus tinha muitos discípulos, ele tinha aqueles discípulos achegados, mas ele tinha muitos discípulos, multidões o seguiam. Satanás, porém, entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual pertencia ao grupo dos 12. Ele foi tratar com os discípulos sacerdotes, com os principais sacerdotes e os guardas do templo sobre como lhes entregar Jesus. Estes alegraram-se e consentiram em pagar-lhe por isso. Ele concordou e buscava uma oportunidade de o entregar sem alvoroço, sem uma... na minha Bíblia está escrito assim, sem uma insurreição, longe da multidão, né? Ele pretendia fazer isso. Então, aqui dá uma pregação, né? Porque Satanás entrou em Judas. Judas deu lugar para que o diabo entrasse nele. E aí começa aqui, ó, a última Páscoa, a Santa Ceia. No versículo 7. Chegou, porém, o dia dos pães asmos, em que importava sacrificar o cordeiro pascal. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo-lhes, ide e preparai... Aí vamos lá, olha só, as instruções, nada mudou. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo-lhes, ide e preparai-nos a Páscoa para que comamos. Eles perguntaram-lhe, onde queres que a preparemos? Ele respondeu, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa onde ele entrar. Então direis ao pai da família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo. O grande cenáculo é uma grande sala, no andar de cima, mobiliado. Aqui na minha específica, né, com tapetes e sofás apropriados e espalhados, né, do cenáculo. Aí fazeis os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa, a ceia da Páscoa. Chegada a hora, pôs-se à mesa com os 12 apóstolos e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes de padecer. Então Jesus aqui deu as instruções, os discípulos fizeram o que Jesus tinha falado e aí Jesus começa a falar para eles que ele muito desejou participar dessa Páscoa,
porque era a Páscoa antes dele padecer. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e compartilhai-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então, Jesus aqui ele fala, ele toma o cálice de vinho e ele faz deixa eu achar, peraí. Depois vos digo que não a comerei, aqui. Não comereis, cadê o cálice? Aqui. Então, no 17, então, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e compartilhai-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, um pacto, em meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Aqui eu vou dar uma parada, porque e depois a gente pode, né? Vamos ler até o finalzinho, que já tá no finalzinho. Então, na verdade, o Filho do Homem vai segundo... Gente, isso é muito forte, olha só. Ele fala assim: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Então, obviamente, desde o princípio, Jesus sabia que Judas ia traí-lo. E óbvio que o plano de Deus precisaria ser consumado, ser concluído. Mas a questão toda é, Judas, ele teve escolha. Não precisava ser Judas. Não precisava ser Judas. Outro, não dos discípulos, outro faria isso. Mas Judas deu lugar ao diabo. Olha só, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Então, assim, eu morrerei na cruz porque está determinado, porque preciso fazer isso. Eu preciso morrer na cruz para que eu vença a morte, ressuscite e dê aos meus vida eterna. Mas, ai daquele homem por quem é traído. Então, ai daquele homem que me trai. Ai daquele homem que me trai. Tanto que Judas, ele ficou tão atordoado, né, possuído pelo inimigo, que ele simplesmente se mata. Ele não há um arrependimento genuíno, porque eu creio no o meu Deus, que é um Deus de amor, um Deus de graça. Se Judas de fato tivesse se arrependido, arrependimento genuíno, o Senhor teria perdoado ele, mas não, ele ficou com remorso. E Judas mostra, em muitos casos, Judas ele estava interessado mesmo no que o reino de Deus poderia dar a ele, né? Não de fato no reino de Deus. Tanto quando Maria vai ali, se derrama aos pés de Jesus, que ele fica indignado porque é muito dinheiro gasto. Então o tempo todo Judas querendo que Jesus implementasse o reino de Deus e que posição ali ele teria. E Judas ele simplesmente é o que abriu espaço para atrair Jesus. E no 23 diz assim: e começaram a perguntar entre si qual deles faria aquilo. E aí eu não vou entrar nesse ponto, tá? Da história. Nós vamos ficar com a parte de que Jesus, ele simplesmente celebra a Páscoa da maneira que o povo vinha celebrando desde a época em que saíram do Egito. E ali ele institui a ceia do Senhor. Então ele fala assim, quer ver? Deixa eu pegar no Lucas no 19, ó. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isso em memória de mim, da mesma forma que nós lemos ali em Êxodo. Fazei em memória, que seja um memorial. Então nós cristãos, nós participamos da ceia do Senhor em memória
daquele ato que ele fez na cruz por nós. Entende? Então, assim, toda vez que nós estamos ali na igreja, participando da ceia, seja igrejas que fazem uma vez por mês ou uma vez por ano, é em memória da entrega de Jesus por nós ali na cruz. E nós vamos em Mateus 26. Eu vou ler para vocês. Oi, dona. A dona tá aqui, ó, chorando. O que você quer, dona? O que você quer? Mateus 26. Normalmente ela fica quietinha, mas ela tava dormindo bem gostoso antes de eu começar o vídeo aí. Agora ela quer o quê? Brincar. Mateus 26, do 26 ao 29. Que fala também sobre a última Páscoa. Existem, né, em alguns evangelhos, fala sobre a Páscoa, tá? Vocês podem ler em João também. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois, tomando o cálice e dando graças, deu-o, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado a favor de muitos, para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Então foi a última ceia do Senhor, né? E aqui é muito lindo porque diz sobre isso, ó, derramado a favor de muitos para a remissão do pecado. Quando Jesus, ele é dado a nós, quando ele se entrega como aquele cordeiro que nós lemos, sem mancha, sem mácula. Jesus, ele se fez homem, habitou nesta terra, no corpo humano, e ele não pecou. Ele não pecou. Sabe quando a gente escuta assim, a carne é fraca, pequei. Não. A graça de Deus conosco, a graça de Deus nas nossas vidas nos ajuda a não pecarmos. A graça de Deus nas nossas vidas não é porta aberta para o pecado, muito pelo contrário. A graça de Deus sobre nós é o que nos ajuda a viver uma vida não pecando, a viver uma vida de retidão, uma vida de santificação. O santificar-se é separar-se das coisas do mundo, é buscar ao Senhor, é buscar a sua vontade. Então a graça nos dá este lugar. Então quando Jesus aqui habitou e viveu uma vida sem pecados, uma vida de renúncia, uma vida que em nada ele fez a vontade dele, em nada, apenas a vontade do Pai. Ele é a figura daquele cordeiro, daquele animal ali em Êxodo que nós lemos, que sem manchas, sem pecados, sem máculas, puro, um cabritinho, um cordeiro de 1 ano, que em Êxodo fala. Por quê? Porque ele ainda é puro, ele não tem manchas, ele não tem máculas nenhuma. E Jesus é o cordeiro puro, o cordeiro sem manchas, sem pecado, que se entregou por amor de nós, para que ali na cruz ele vertesse o seu sangue, para que hoje aquele sangue estivesse passado, derramado sobre as nossas vidas, e desta forma o destruidor não pode tocar. Nós somos a casa, o sangue do Senhor está sobre nós, sobre a nossa vida, e desta forma o devorador, desta forma o destruidor não pode tocar nas nossas vidas. E isso é lindo demais. E quando ele institui a ceia, ele fala isso: é o meu corpo que eu dou em amor de vós. É o meu sangue que eu dou para que vós... Olha só, vamos ler de novo. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois, tomando o cálice e dando graças,
Deu-o dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que nos liga, que nos reconecta a Deus, que é derramado a favor de muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. Então o Senhor, ele simplesmente, ele institui ali a ceia do Senhor para que nós façamos isso em memória deste grande amor, E em 1 Coríntios, do 11 ao 26, Paulo ele fala sobre a instrução que Jesus deu aos seus discípulos. Vamos abrir rapidinho, vamos para 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Aqui, por que eu quis trazer Coríntios? Porque Paulo não participou desse momento, mas Paulo ensinou as igrejas dali, sabe, a fazerem isso. O ID de Paulo, ele foi instituindo a palavra de Deus a essas igrejas, as pessoas. E aí, simplesmente, ele fala: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então desta forma, nós participamos, nós celebramos esse momento em que o Senhor se deu por amor de nós. Ele simplesmente se entregou por amor de nós. E eu vou continuar aqui. E ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, como diz em João 1, 29, que João Batista, quando vê Jesus, ele declara isso: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso faz referência a Êxodo 12, 3, que nós lemos, que fala bem assim. Vou ler de novo, só para estar fresquinho na memória. Êxodo 12, 3, falai a toda a congregação de Israel ao 10 deste mês, cada um tome um cordeiro para si, conforme a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Então, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele era o cordeiro que Deus tinha instruído para que a morte não entrasse naquelas casas. E Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro que, em nome dele, nós não morreremos, nós viveremos eternamente. A morte não tem poder sobre nós, o pecado não tem poder sobre nós, mas Jesus, ele nos dá essa vida eterna. Ele tira, ele nos livra, ele nos limpa de todo o pecado. E ele se entregou por amor. Em Efésios 5:2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, quando você escutar: Jesus se entregou por amor de nós, sim, ele se entregou por amor de mim e de você, para que a morte não tivesse mais poder sobre as nossas vidas, para que o inimigo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre as nossas vidas. Lembra, a graça nos dá esse lugar, a graça nos tira dessa escravidão, Jesus nos tira dessa escravidão. O seu corpo, o seu sangue foi dado por nós, para que hoje nós não vivêssemos mais na morte, no pecado, para que nós tivéssemos acesso ao Pai, livre acesso a Ele. É lindo demais, é lindo demais. Eu falo da palavra do Senhor com muito amor mesmo, porque eu não quero me acostumar com tudo que Ele fez e ainda faz por nós, pelo seu amor. E olha só, em Romanos 6:23, diz assim: pois o salário do pecado
é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que eu busquei palavras, né? Eu busquei passagens que confirmam isso, que Jesus, ele nos limpa de todo pecado, ele nos tira da morte, ele nos dá a vida eterna. E tem tantas palavras que falam sobre isso, mas eu peguei só algumas. 1 João 5,11 diz assim: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Ah, Jesus, como nós te amamos. Ele é maravilhoso, ele se entregou por amor de nós. Ele nos ama de tal maneira, que ele veio a este mundo, sofreu tudo o que nós sofremos e ele suportou, ele aguentou, ele renunciou. O que temos renunciado? O que temos renunciado? Eu vou colocar no link aqui, na descrição desse vídeo, o vídeo que... Ah, não, na real não, esse vídeo vai entrar depois. Após este vídeo, entrará o vídeo que eu coloquei no Instagram ano passado, na Páscoa, que é muito lindo, que diz assim: o Senhor deu a vida por nós. Como temos vivido esta vida? Então, é muito precioso. Então, fique atenta aí, vai entrar uns 2 dias depois que esse vídeo entrar, tá bom? E ele se entregou. Judas foi o instrumento do inimigo para se cumprir a palavra. O diabo não sabe os planos de Deus. Ele não sabia que Jesus realmente venceria a morte. Olha isso. Então, tudo isso, né? Expliquei a primeira Páscoa, a última Páscoa, a instituição da ceia, e aí vem agora na parte da crucificação e da ressurreição. Quando Judas ele vira um instrumento do diabo, porque ele abriu lugar para que o diabo agisse nele, o diabo, ele queria destruir Jesus. O diabo sabia, sim, que Jesus era Deus ali na terra, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o esperado pelo povo. O diabo sabia tudo isso. Só que o diabo não sabia que Jesus venceria a morte. Se o diabo soubesse disso, o diabo não agiria para matar Jesus. Só que aquilo, o diabo ele não sabe, ele só pode ir até um ponto. Ele não sabe o todo, não sabe. Então, quando Jesus morre, que Jesus, eu convido você a estudar, a mergulhar nessa parte, quando Jesus morre, o que acontece ali naquele de sexta a domingo, o que acontece? Jesus, ele vai e ele pega a chave do inferno. Ele vai e ele vence a morte. Ele vai e com ele está tudo agora sob o domínio do Senhor. Gente, isso é poderoso demais, demais. Sabe, entenda isso, é esse Jesus que nós pertencemos. Ele domina sobre tudo e sobre todos. É tão poderoso isso. O mal não pode tocar nas nossas vidas até onde o Senhor permite que isso aconteça, para que haja transformação, para que haja crescimento, para que haja um fluir de uma profundidade no Senhor. Entenda sobre isso. Por isso tem a palavra lá em Romanos 8 que diz que tudo coopera, o Senhor faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam segundo o seu propósito nas nossas vidas. Então, entenda, o diabo ele não pode contra nós, não pode. Maior é o que está em nós, maior é aquele que, como diz em Salmo 91, que dá ordem aos seus anjos para cuidar de nós. Entenda isso. E aí vem o plano da cruz, né? O diabo ele não sabia que a cruz representaria tanto para nós. A cruz é a consumação de toda a palavra de Deus, de tudo aquilo que os profetas apontaram, de tudo aquilo que o povo viveu lá no Egito e foi apontado. Todos os livros da Bíblia apontam para Jesus no Antigo Testamento. Todos apontam para Jesus, para o Messias que viria, para o ungido que viria e restauraria as nossas vidas, restauraria o templo do Senhor, que já não seria mais templos feitos por homens, seríamos nós, homens, o templo do Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então a cruz é a concretização de tudo isso, para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso ao Santo dos Santos. O véu se rasgou, o Senhor é a ponte, Jesus ele fez a ponte entre nós e Deus. Não tem mais homem entre nós,
nós e Deus, a não ser Jesus. Por isso é em nome de Jesus, é em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Por isso esse nome consiste todo o poder. E foi praticamente uma armadilha divina, né? Deus, ele controla tudo e todos. Que o diabo operou conforme Deus assim permitiu. O diabo fez com que Jesus morresse porque assim precisava ser. Porque a cruz, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus nos traria para este lugar. É tão lindo. Olha quanto amor Deus tem por nós. Deus tem muito amor por nós. Tenho certeza que Jesus não gostaria que fosse um dos seus. Mas Judas abriu espaço ao diabo. Eu escrevi isso e eu acho importante dizer. Quando nós andamos com Jesus, ele nos ama. Bom, o Senhor ama a todos. Ama a todos. Mas quando nós temos um relacionamento com Jesus e nós damos lugar ao inimigo, isso entristece tanto o coração dele. Quem já está no mundo, quem é morto espiritualmente, já está no mundo, né? Mesmo Deus amando a todos e querendo que todos reconheçam Jesus, porque só há um caminho, Jesus. Quando nós reconhecemos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, que Ele é o caminho que nos liga a Deus, aí nós vivemos espiritualmente. Então, assim, Jesus ficou muito triste de ser um dos seus, um daqueles que sentou à mesa com Ele, um daquele que tocou em Jesus. Ele ouviu os ensinamentos de Jesus. Quão precioso era isso, estar à mesa ali com Jesus pessoalmente. Hoje nós temos esse privilégio, através do Espírito Santo, de estarmos com Jesus. Mas eles viram Jesus, né? Eles tocaram Jesus. Eles ouviram as doces palavras da própria voz de Jesus, sabe? E este deu espaço ao diabo. E na palavra de Deus diz isso. Não dê espaço ao diabo. Então fica isso, sabe? Não dar espaço ao diabo e não deixar que ele entre, que ele bagunce, que ele manipule seus pensamentos, que ele manipule suas ações. Não dê espaço ao diabo. E então Jesus passa por todo o processo da crucificação, da sua crucificação, aquele cordeiro que morreu por amor de nós, assim como em Êxodo nós vimos, né? Jesus morreu por nós, por seu povo. Era um cordeiro por casa e agora é um cordeiro por todos. E isso é muito maravilhoso, né? E Lucas 23, vamos para Lucas 23, estou só de olho no tempo de vídeo, mas assiste aí picado, mas assiste, tá bom? No 23, vamos ao 23. No capítulo 23, Jesus perante Pilatos e perante Herodes, tá? Claro que daria um novo vídeo, então eu vou correr, mas eu acho que é importante, o Senhor trouxe para falar, então vamos lá. Toda a multidão levantou-se e levou Jesus a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo, enganando o nosso povo, proibindo pagar o tributo a César e dizendo ser ele próprio o Cristo, o Rei. E sempre terão pessoas que se levantarão para mentir. Sempre. O diabo é o pai da mentira. Então ele sempre vai fazer isso para desmoralizar os do Senhor. E Jesus nunca falou que não era para pagar os tributos a César. Tanto que quando os fariseus tentam de todas as formas colocar contra a parede, ele fala: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. No versículo 3, Pilatos perguntou-lhes: és tu o rei dos judeus? Ele respondeu-lhe: tu o dizes. Pilatos então disse aos principais sacerdotes e à multidão: não encontro culpa neste homem, culpa alguma neste homem, não há crime em Jesus. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: eles alvoroça o povo, ensinando. Então eles continuavam dizendo: ele alvoroça o povo, ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, e isso não era crime nenhum, certo?
Sabe quando nós vemos nos dias de hoje que falar da palavra de Deus, muitos têm se levantado e falado como se isso fosse um crime? Então, foi isso que Jesus passou. Sabe quando no mundo de hoje as autoridades e muitos outros tentam calar a voz da palavra de Deus? É sobre isso. Mas, então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E ao ficar sabendo que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a este. Ele mandou para uma autoridade superior. Já que ele é galileu, ele vai lá para Herodes. Eu não quero me responsabilizar, eu não acho nada, eu não acho nenhum erro nele, então por que eu vou tomar essa decisão, né? Que também naqueles dias estava em Jerusalém. Herodes estava em Jerusalém. Quando Herodes viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito desejava conhecê-lo, por ter ouvido muitas coisas a respeito dele e esperava vê-lo realizar algum sinal. Herodes era aquela pessoa assim, eu quero ver, me mostra. E Jesus não mostrou nada, pois a palavra de Deus tinha que se cumprir, ele não podia fazer nada ali. E Herodes começa a ficar bravo, olha só, porque Herodes queria ver. Herodes fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Pensa assim, Herodes era quase um... Quero ver, ó, responde, eu tenho um monte de pergunta para fazer. E você não responde, você não faz, você não responde. Herodes foi ficando bravo, mas Jesus não podia. Jesus tinha que seguir o que ele precisava fazer. Jesus não podia ali fazer. Contudo, os principais sacerdotes e os escribas estavam ali, acusando-o com veemência, com violência. Então Herodes, com os seus soldados, tratou-o com desdém. Tipo, você não vai fazer nada? Não vai fazer sinal nenhum? Não vai responder? Não vai fazer nenhum milagre porque eu provei? Então, sabe? Com desdém. Em seguida, vestiram-no com uma roupa resplandecente e linda e o enviou de volta a Pilatos. Naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes tornaram-se amigos, pois antes eram inimigos. Aqui fala muito também, né? Mas eu vou me conter. Vamos lá. Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e disse-lhes: trouxestes este homem até mim, acusando-o de ser um agitador do povo. Eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa, nenhum crime das que o acusais, achei nele. Nem mesmo Herodes, porque o enviou de volta a nós. Assim está claro que não cometeu coisa alguma digna de morte. Eu o castigarei e depois o soltarei. É tão poderoso. Jesus, ele não precisava morrer, né? Não. Simplesmente nada existia nele. Eu já falei nesse vídeo aqui, mas eu fico meditando, e por amor de nós, Deus seguiu com o seu plano perfeito e Jesus se entregou por amor de nós e por amor de todos nós, por amor daqueles que zombam dele até hoje, por amor daqueles que se dizem ateus, por amor daqueles que chacotam do seu nome, por amor daqueles que chegam a estar perto dele um dia e se afastam dele depois por conta de homens, por conta de frustrações e feridas que homens causaram sobre a vida destes, não Jesus. E Jesus pensa assim: como eu amo vocês, como eu gostaria que vocês abrissem o coração para mim, como eu gostaria que vocês tirassem todas as incredulidades do coração de vocês e viessem a mim. Como eu gostaria apenas de ouvir assim: Senhor, eu quero. É verdade tudo isso que a Pri está falando? Ele só quer ouvir isso. E aí ele vai entrar, e ele vai fazer morada, ele vai limpar, ele vai curar, ele vai tratar, ele vai mostrar que não foi ele, que não era sobre ele, o que as pessoas estavam fazendo na sua vida. Era sobre elas mesmas.
Sabe? Esse é Jesus, esse é Jesus. E no 17, e era-lhe necessário soltar-lhes um preso por ocasião da festa. Então, como estava tendo a festa, podia-se soltar um prisioneiro. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com ele, solta Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de um motim na cidade e de um homicídio. Barrabás, sim, podia ser crucificado. Naquela época era assim que funcionava. Já Jesus, nada tinha. Pilatos, então, desejando soltar Jesus, falou-lhes mais uma vez, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Jesus precisava passar por isso, mesmo não merecendo. A gente, quando pensa nisso, dói tanto, mas ele precisava vencer a morte, para que hoje nós pudéssemos ter vida eterna. Então ele, pela terceira vez, disse-lhes: mas que mal fez este homem? Não encontro nele crime algum que o torne merecedor de pena de morte. Eu o castigarei e depois o soltarei. Ele ainda ia apanhar, sem precisar, mas só para o povo ficar feliz. Mas eles insistiam aos gritos, exigindo que ele fosse crucificado, e os seus gritos prevaleceram. Então Pilatos decidiu atendê-los. Soltou-lhes o que fora preso por causa de um motim e de um homicídio, que era o que pediam, e entregou Jesus à vontade deles. Quando levavam dali, agarraram certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, que foi o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, para que o levassem após Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes chorais por vós mesmas e por vossos filhos. Esse pedacinho aqui dá uma outra pregação. Porque eis que virão dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Vocês têm noção da profundidade desse versículo? Então, porque aí no 30, então chegarão dias que nós começaremos a dizer aos montes. Isso ele está falando, né? Começarão a dizer aos montes: caia sobre nós, e aos alteiros: cubre-nos. Porque se há um madeiro verde, ele era o madeiro verde, vivo, a árvore viva. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Que se fará aquele que não flui de si a água da vida? Entende o que ele está falando sobre os dias do futuro? Dias maus. Se o mundo estava fazendo isso com Jesus ao madeiro verde, ao Jesus, Filho de Deus, imagina ao madeiro seco, aquele que não tem Jesus, aquele que não vive com Jesus, aquele que não tem uma vida com Jesus. E também conduziram outros dois que eram malfeitores. Aí chegamos na crucificação. 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, no Gólgota, em hebraico, ali o crucificaram, e aos malfeitores, criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes entre eles, pegavam as vestes de Jesus, né, e faziam sorte delas. Lançavam sorte sobre elas, quem ia ficar com aquela roupa. Porque ele estava com uma roupa muito bonita, lembra? O povo observava também
as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, que salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Também os soldados, aproximando-se, escarneciam dele, oferecendo-lhes vinagre e dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Havia uma inscrição acima dele, uma inscrição em cima dele, da cruz, né? Com letras gregas, olha isso, com letras gregas, romanas e hebraicas. Eles escreveram em grego, em romano e em hebraico. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se és o Cristo, salve a ti mesmo e a nós. O outro, porém, repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Jesus, este homem, não cometeu mal nenhum. Está sendo julgado como a nós. E disse a Jesus: Senhor, esse homem, né, esse pecador, esse homem que estava sendo crucificado: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, meio-dia, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol havia se escurecido e o véu do lugar do templo rasgou-se ao meio, nos dando livre acesso. Esse véu nos dá hoje livre acesso. Então, clamando em voz alta, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Toda a multidão que se havia juntado para assistir ao espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo no peito. Esse batendo no peito era um sinal de luto, de angústia, de arrependimento e remorso. Tudo isso, esse bater no peito, eles faziam isso, era algo da cultura, era algo do luto, da angústia mesmo. Então, olha só, toda a multidão que se havia ajuntado para assistir ao espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo no peito. Todos os seus conhecidos, incluindo as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, estavam de longe observando estas coisas. Certo homem chamado José, senador, ele era membro do Sinédrio, homem de bem, honesto, ele era importante e justo, correto diante de Deus, que não concordava. Tinham muitos dos fariseus na época que não concordavam com as atitudes de muitos dos fariseus. Então ele era do Sinédrio e ele não concordava com aquilo. Aqui, ó, que não concordara com os motivos e ações dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Ele também esperava Jesus. Então ele reconheceu Jesus, foi a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus, tirando-o da cruz, assim que ele morreu, assim que ele expirou. Tirando-o da cruz, envolveu-o em um lençol e colocou-o em um sepulcro escavado em uma rocha, onde ninguém havia sido posto. Ninguém havia sido posto ali antes. Era o dia da preparação para o sábado. Então, lembra que os judeus, eles guardam o sábado. Então, a partir das 6 horas da tarde, eles não fazem mais nada. E o sábado estava para começar. O sábado, o dia sempre começa na noite anterior. Então, a partir das 6 da tarde da sexta-feira, começa o sábado. E o sábado termina 6 da tarde do sábado, entendeu? As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram-no e viram o sepulcro e como o corpo fora colocado nele. Então,
retornaram para casa e prepararam especiarias e unguento, perfumes e ungüentos, que são perfumes. No sábado descansaram conforme o mandamento. Então nós lemos aqui o capítulo 23 inteiro. Eu sei que o vídeo vai ficar muito longo, mas bora. Então vamos lá, né? Historicamente vocês entenderam que a cultura, o contexto bíblico, o bater no peito é acompanhado por rasgar as vestes, também a gente vê isso na Bíblia, e durante a crucificação de Jesus isso é falado, como eu li. Então significa luto, angústia, só reforçando aqui. E a ressurreição foi a vitória sobre a morte, e agora eu só vou ler ali, tá? Olha só, Mateus 28, o anjo diz às mulheres, quando essas mulheres aqui que eu acabei de ler, elas preparam o unguento, as especiarias para ungirem o corpo de Jesus ali após o sábado, porque no sábado eles não podiam fazer nada. Então, após aquele tempo de silêncio, aquele tempo de descanso, elas vão até Jesus no domingo, logo pela manhã, e em Mateus 28 nos relata tudo isso. E o anjo diz às mulheres que Jesus não está no túmulo, pois ressuscitou conforme ele tinha prometido. Ai, gente, é maravilhoso isso, E eu convido vocês a lerem, a se aprofundarem. Então vai ficar muito, muito longo, mas vou tentar. Olha isso daqui. Vou tentar achar. Mateus 28, no versículo 11, diz assim: enquanto estavam a caminho, alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. O que havia acontecido? Antes você vai ver que no versículo 6, deixa eu ver. No versículo 2, um grande terremoto havia ocorrido, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia predito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou dentre os mortos. Ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho avisado. E saindo elas pressurosamente, com muita pressa, do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Elas, aproximando-se, abraçaram os seus pés e o adoraram-no. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que sigam para a Galileia, lá me verão. E depois que tudo isso aconteceu, enquanto estavam a caminho, alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles, olha isso, com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram aos soldados considerável soma de dinheiro, dizendo: dizei, os seus discípulos vieram de noite e enquanto dormiam o furtaram. E isso é dito até hoje, olha só. Caso isto chegue aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos livraremos de qualquer problema. Ao receber o dinheiro, eles disseram como foram instruídos, e foi espalhado este boato entre os judeus até o dia de hoje. Então, muitos relatam que Jesus não ressuscitou, que os discípulos roubaram o corpo dele. Mas nós sabemos que ele ressuscitou, ele triunfou sobre a morte.
e ele está vivo, vivo. Em Marcos 16:6, ele ressuscitou. Não está aqui, o anjo falando. Vede aqui o lugar onde o puseram. Estava vazio. Lucas 24, do 5 ao 6. Anjos perguntam: por que buscais o que vive entre os mortos? Por que buscai o que vive entre os mortos? Por que buscai entre os mortos aquele que vive? João 11, do 25 ao 26. Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morrerá, viverá. Porque Ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna, a vida com Ele. E mais do que a vida eterna, a vida também aqui com Ele, desfrutando da presença dEle, desfrutando do companheirismo de Jesus, da amizade de Jesus, da graça de Jesus, do que Ele levou na cruz por nós. Gente, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Este é o Senhor. E Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Então, lembre-se, o Cordeiro que se deu em amor por nós está vivo. E por conta de sua vida, nós temos direito a uma vida com Ele, a uma vida ligada ao Pai e uma vida eterna após esta vida. Nós estaremos com o Senhor, glorificando ao nosso Pai, vivendo ali com Ele e vivendo os dias de hoje com a plenitude do amor e da graça de Deus, assim como diz na sua palavra sobre nós. Amém? Que vidão! Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pai maravilhoso, Jesus, muito, muito, muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada pela tua graça derramada em nós. Senhor, obrigada pelo teu sacrifício vivo, pelo que o Senhor viveu, pelo que o Senhor passou e pelo Senhor ter vencido a morte. Obrigada, Jesus, obrigada. Nós te agradecemos por isso e nós queremos que a nossa vida seja para te louvar, seja para retribuir este amor, seja para que a tua história seja contada. Em nome de Jesus, Pai, que a minha vida é tua, Jesus. Que a minha vida te leve em todos os lugares deste mundo, para a honra e glória do teu nome, para que mais pessoas vivam e sintam este amor, Pai, que eu sinto de ti. Obrigada, Jesus, que esta palavra venha fazer o que ela precisa fazer nos corações que até aqui ficaram, nos corações que ouviram toda a palavra do Senhor. Que os nossos corações a receba essa palavra com vida, alegria e gratidão. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua vida. Viva esse feriado, celebre esse feriado com a sua família, com os seus, com amor, com alegria e com gratidão pelo que Deus fez por você, pelo que Deus fez por nós. Em nome de Jesus, eu te amo, mulher. Fica com Deus.